20 de março de 2025. Se tem uma hora do dia que me deixa feliz, alegre, é justamente essa. É o momento em que eu, Léo da Foco, recebo aqui o autor e a autora para juntos entendermos os propósitos de cada uma delas. E hoje vou receber aqui Dr. Eduardo Cambi e doutora Rogéria Dotti. Os dois já estão aqui comigo. Deixa eu já receber a Rogéria. Convidei também Eduardo. Vamos ver o que dá aqui, para que a gente entenda essa coleção, curso de. Olá, doutora Rogéria. Olá, doutor Eduardo. Olá, tudo bem? Olá, Ótimo, e boa vocês? noite. Boa noite, o prazer é nosso estar aqui com a Editora Foco. Que alegria. Eu que agradeço sempre. Ficamos muito honrados com a escolha da editora para essa nova edição deste que é o curso completo de processo civil, volumes 1, 2 e 3. E como bom mineiro, eu já começo perguntando assim, Rogério, vou começar com você. Por que a coleção é diferente das demais? No que vocês olharam para o mercado e falaram assim, não, há uma lacuna aí, precisamos preenchê-la com essa coleção que agora está no volume 4. É uma boa pergunta, Leonardo. Eu te agradeço até porque nos dá a oportunidade de esclarecer a diferença entre essa obra e as demais que existem no mercado. Maravilha. Todos nós, os coautores, os 5 coautores, estamos muito na prática do dia a dia da aplicação do direito, né? O Eduardo Cambi é desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, os outros colegas são advogados, bastante atuantes, então nós sabemos que não basta só os conceitos do ponto de vista acadêmico, as noções básicas de processo civil. É importante também trazer, de uma forma bem objetiva, todas as construções da jurisprudência mais recente, ou seja, as orientações dos tribunais superiores, e trazer isso de uma forma prática para que o advogado consiga rapidamente encontrar aquilo que ele busca no seu dia a dia, na sua profissão. Maravilha. A senhora tocou num ponto elementar hoje, né? A jurisprudência rege a doutrina e muitas vezes a doutrina busca alternativas para interpretar a própria jurisprudência. Doutor Eduardo, no seu exercício, na sua judicância, como tem sido lidar com esse binômio doutrinador, aplicador da lei? Olha, todos os dias a gente surpreende com casos difíceis, complexos. Quem diz que o direito é fácil é porque está estudando pouco. É verdade. Então, a gente está sempre estudando, cada dia refletindo. Eu tenho um conjunto de assessores aqui e às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer, então a gente fica é, tendo ideias, daí a gente vai aos livros, vamos aos julgados e sempre buscando a melhor solução. E a gente está sempre conversando com os advogados. Eu recebo os advogados geralmente na segunda e na terça, porque a sessão no tribunal aqui na quarta-feira. E eles vêm e eu às vezes escuto um lado e depois escuto o outro. E eu fico às vezes mais com dúvida, porque cada um traz argumentos super sofisticados, super complexos. Eu digo assim, nós temos vários advogados faixa preta, né? Então, muito capazes, muito qualificados, né? E eu estou aqui com 4 excelentes advogados nessa obra. Então, é muito bom a gente poder discutir com eles, aprender e estar em sintonia com a evolução do direito. Todos os dias tem decisões diferentes. O Código de Processo Civil fez 10 anos. 10 anos. O Código Civil passa por uma revisão profunda. Então, nós estamos num momento muito interessante da produção científica, da produção acadêmica, e esse desafio está retratado de alguma forma nessa obra que já está na 4ª edição. Nós estamos trabalhando juntos já há 8 anos. Que É uma legal. obra de quase 2.000 páginas e que agora é abraçada pela editora Foco. E Olha, me eu alegra muito ouvir o senhor dizer desses advogados faixa preta, porque ainda na semana passada eu e Roberta discutimos os rumos, os caminhos da advocacia que, baseando-se na inteligência artificial, tem deixado a prática deles muito rasa, muito restrita a fazer o que as inteligências artificiais trazem, que na verdade é quase nada, e se discute hoje a esquizofrenia da IA trazendo informações erradas. Então, quando temos obras como essa, que vocês trazem agora para foco, com quase 2.000 páginas,
tratando do processo civil em profundidade, nos acena um futuro mais otimista para a advocacia e também para o exercício da magistratura. Mas eu pergunto agora, voltando para a doutora Rogéria, não é uma obra só para a advocacia. Eu imagino que magistrados, defensores, promotores públicos, assistentes, analistas possam beber dessa fonte, concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Nós procuramos criar uma obra que fosse útil para os operadores do direito de um modo geral. Então, a gente está falando de advogados, membros do Ministério Público, magistrados, inclusive das cortes superiores, porque nós trazemos a orientação mais atual das cortes, inclusive também do chamado Fórum Permanente de Processualistas Civis, né, que é um grupo que se reúne desde a da tramitação do código para emitir enunciados a respeito da interpretação da lei. E nessa edição da Editora Foco, nós estamos trazendo também enunciados do Conselho da Justiça Federal, esses enunciados são formados justamente com a participação de ministros das cortes superiores. Esse encontro para criar os enunciados acontece no próprio STJ, nós inclusive participamos do último encontro, então é importante a gente trazer o que tem de mais novo e também a visão dos próprios tribunais, mas a gente estava também com foco na academia. Nós não podemos nos desprender também da preocupação em relação aos estudantes de direito. Pronto, ótimo. E por isso nós procuramos fazer uma obra que fosse objetiva, porque aí atende o interesse do estudante, porque tem as noções básicas todas do processo, e nós procuramos inclusive seguir a ordem do próprio código para facilitar também a consulta e a leitura, mas com esse viés prático das cortes. Nós imaginamos que conseguimos, então, unir esses interesses acadêmicos e profissionais. Seguramente, até porque a obra ficou fácil de ler, ela não foge a nenhum dos assuntos intrínsecos e complexos do processo civil, mas ela tem uma leitura fluida e fácil, e para aqueles que não conhecem, podem ir no site da Foco e baixar a degustação que a gente disponibiliza gratuitamente. Ele não pede o número do cartão de crédito, a gente quer com a degustação que os clientes, alunos, enfim, leitores, possam conhecer a obra e terem segurança de que estão adquirindo, de fato, uma coleção maravilhosa de processo civil. E aí vem a minha nova pergunta para o doutor Eduardo. A obra chega agora nessa edição fatiada, né? O mercado vem acenando essa tendência, né? A Foco vem fatiando muitas de suas obras. Então, a obra tem 3 tomos. Né? O tomo 1, parte geral e tutela provisória. Tomo 2, seria a parte 3, né? Procedimento comum. E no tomo 3, as partes 4, cumprimento de sentença e processo de execução, parte 5, dos procedimentos especiais, parte 6, processos e incidentes nos tribunais, parte 7, teoria geral dos recursos, parte 8, recurso em espécie, parte 9, meios impugnativos autônomos e a 10ª parte, sistema de precedentes. Essa divisão, como a doutora Rogéria falou, ela já segue uma linha acadêmica tradicional, não há uma inovação nisso. Mas houve algum cuidado na separação pelos tomos? Essa é a minha pergunta. Nós seguimos a ordem e a estrutura do Código de Processo Civil, mas nós procuramos deixar bem claro temas específicos. Por exemplo, a parte geral, ela cuida de conceitos elementares e, portanto, ela é o primeiro passo. Aquele estudante que está querendo conhecer primeiro a obra e ter a dimensão, se ela é boa, se ela é adequada à forma como ele gosta de estudar, então ele vai se surpreender com a linguagem acessível, com a estrutura fácil. Então ela já vai ser um aperitivo para depois avançar na segunda e na terceira parte. Nós conversamos muito entre nós 5, nós amadurecemos muito esse trabalho, porque já são quase 10 anos trabalhando juntos. A 4ª edição traz essa vantagem, porque os tribunais já têm aplicado e excitado muito esse trabalho. É um livro vitorioso e tenho certeza que qualquer um que começar a ler vai se interessar pelos demais tomos.
São muitas páginas, são vários conhecimentos que estão colocados, e é muito interessante essa ideia da Foco de fracionar essa obra, porque aquele que tiver contato com um desses tomos, certamente vai poder se adaptar com a terminologia e com a forma como a gente expõe a matéria, e isso vai dar a opção dele poder avançar para os demais, se assim o desejar. Há um aspecto muito importante, que você falou e a doutora Rogéria também falou, que diz respeito à parte de atender aos conceitos básicos e, assim, obviamente, à graduação. E a Foco é a parceira estratégica para direito da Pearson, está presente nas principais instituições de ensino superior em direito do país, e lá também é possível consumir a obra virtualmente, por meio das bibliotecas virtuais. Isso é uma facilidade enorme, porque o aluno tem ali a tranquilidade de também pesquisar por termos, assuntos de prova. Isso facilita muito, é uma ferramenta que vai aproximar ainda mais o leitor dessa coleção. Mas eu quero voltar então 10 anos no tempo. Quando vocês começaram a estruturar a obra e fizeram a divisão, houve ali, Eduardo, cuide de meios impugnativos autônomos. Rogério, não, fica com a tutela provisória. Houve algo nesse sentido ou a obra é um tricô de interpretações e reuniões dos saberes de vocês? Nós dividimos a obra realmente em tomos, né? Agora, com os tomos da editora, a gente consegue ver bem isso. Então, assim, a parte de teoria geral ficou comigo, a parte Perfeito. do tutela provisória com o desembargador Eduardo e também toda a parte de processo de conhecimento ficou com o desembargador Eduardo. A parte de recursos aí ficou com o nosso colega Sandro Kozikowski e Sandro Martins assumiu a parte daí da execução. Paulo Darcy Pinheiro assumiu a parte dos procedimentos especiais. Então, nós fizemos entre nós uma divisão, mas nós tivemos um cuidado de que cada questão que fosse trazida, por exemplo, na parte geral, e que refletisse na interpretação de normas de outras partes, Sim. houvesse entre nós, como disse o desembargador Eduardo, um consenso, houvesse um diálogo, houvesse uma interação, porque é realmente uma única obra. São 5 autores, mas é uma única obra. O nosso pensamento Ótimo. está exposto em todos os temas, em todos os tomos, melhor dizendo, de forma uniforme, coerente. Então, isso também exigiu um trabalho, né, de reuniões, de interação, e como disse o Eduardo, como nós temos esse trabalho conjunto há muitos anos e temos o mesmo modo de interpretar o Código de Processo Civil, isso acabou sendo fácil e tornou, então, uma obra realmente única nesse sentido. Léo, é importante dizer que antes de sermos escritores, nós somos grandes amigos. Ah, Nós que temos legal. uma dinâmica de trabalho muito intensa, a nossa comunicação é muito boa e há entre nós uma sinergia que é muito bacana, porque um tenta convencer o outro a respeito do melhor argumento e, de fato, quando a gente se depara com uma nova legislação, com uma jurisprudência nova, nem sempre a gente consegue entender de primeira. E, por isso, ter 5 cabeças pensando sobre aquele tema é muito bom. A gente aprende muito um com o outro e a gente gostaria de colocar na obra, e colocamos nisso, esses conhecimentos, esses diálogos, para dividir com os nossos alunos, com os nossos colegas de profissão, um pouco dessas discussões que a gente tem entre nós. Se eu pudesse complementar, eu acho uma coisa Deve. muito importante que nós fizemos foi também, como disse o Eduardo, além desse diálogo e desse tipo, tentativa de convencimento dos colegas, nós deixamos aberta a possibilidade para que houvesse até uma mudança na orientação da jurisprudência. E, felizmente, muitos dos julgados que vieram depois acabaram confirmando aquelas posições iniciais que nós adotamos, porque nós começamos a escrever essa obra já há algum tempo, né? Nós estamos na 4ª edição, então nós tivemos essa tranquilidade. Mas, por outro lado, nós fizemos questão de trazer entendimentos dissonantes. Porque Ótimo. quem pesquisa a obra quer saber não só a opinião do autor, Isso. quer saber como entendem as cortes e saber se existe boa doutrina de forma contrária, justamente nessa luta para mudar a jurisprudência, né? Nós começamos aqui falando que
a jurisprudência hoje é que dá o tom, né, na interpretação. E tá certo, os tribunais têm a última palavra, mas a doutrina também sempre tenta convencer a Nossa luz. jurisprudência do contrário. Daí a importância de sempre trazer também pontos divergentes em relação à interpretação das normas. A Rogério, esse gente é um... diz que o Desculpa. direito começa com o legislador e termina com o juiz e passa pelo advogado, porque é o advogado que testa As os teses. conhecimentos, as teses, e quanto melhor é o advogado, e eu brinquei com o advogado faixa preta, é mais interessante esse diálogo, o processo se torna um processo mais refinado e, consequentemente, isso reflete na jurisprudência. Por isso que a doutrina é fundamental. O melhor investimento que alguém pode fazer na sua profissão é nos livros, porque é nos livros que você vai, nos bons livros que você vai encontrar subsídios, argumentos para poder atender bem o seu cliente e para poder levar as suas teses aos tribunais. São os grandes doutrinadores do país que forjam a jurisprudência e por isso que esse livro está calcado nesta ideia de que nós precisamos expor as teses, expor a jurisprudência, mas não entender que isso é um fim em si mesmo, porque tem muito a ser construído e muito a ser mudado. A jurisprudência está sempre mudando, se alterando, a própria legislação está alterando, e isso é o papel da doutrina. Olha, vocês tocaram num ponto que, para mim, como antigo estudante para concurso e aluno de direito, marcava muito. A gente era indicado para uma ou outra obra, o direito penal tem muito disso, né? E a gente comprava a obra indicada e ela era neutra, ela não apontava o caminho, ela se colocava como a única alternativa. Mas espera, e as divergências? Concurso X fala isso, concurso Y fala aquilo. Como é que eu me posiciono? Me dá base argumentativa para eu saber que caminho tomar e poder ter a minha argumentação. E assim, obviamente, na advocacia, criar as teses. Isso denota o caráter da obra e por si só já me encanta todo o trabalho. Quero lhes parabenizar mais uma vez. Bom, mas eu puxei aqui algumas das questões, mas vocês conhecem a obra por dentro. Então, nesses minutos finais, eu queria que vocês falassem: olha, Léo, é importantíssimo também destacar isso aqui, um detalhe que somente os pais conhecem dos filhos, né? Aquela intimidade da obra que vocês poderiam trazer para quem nos ouve ao vivo, em reprise, pelo Spotify, no YouTube. É sempre importante a gente ter essa visão do pai, do autor do livro. Então, nesse ponto eu queria destacar que a gente também fez uma pesquisa profunda. Quando nós começamos a redigir a obra, o código estava assim no seu início de vigência. Então havia todas as discussões a respeito das mais variadas interpretações. E aí nos fez com que a gente fosse também em busca de doutrina estrangeira a respeito dos conceitos básicos, Que negócios ótimo. processuais, a questão de tutela provisória, e a gente traz assim grandes autores nacionais e estrangeiros citados também nas nossas referências bibliográficas. Então isso tornou a obra ainda que bastante objetiva, mas muito profunda do ponto de vista acadêmico, inclusive. Perfeito. Doutor Eduardo? A vantagem de escrever 10 anos depois que o Código de Processo Civil está em vigor é poder testar essas teses, é poder verificar aquilo que realmente o legislador pensou e aconteceu e a forma como os tribunais têm interpretado o Código de Processo Civil. Então, como disse a Rogéria, a obra está baseada na legislação, está baseada na doutrina, na jurisprudência, mas também propõe caminhos para questões que ainda estão em aberto. Veja, por exemplo, a questão do divórcio liminar, né, via tutela de evidência. É um tema em aberto, o STJ ainda não decidiu a respeito disso. Ontem, por exemplo, na nossa sessão no tribunal, foi pedida uma tutela de evidência num caso envolvendo partilha de bens. Um casal brigando com um patrimônio consolidado, mas outro patrimônio incerto. Discutia-se, por exemplo, o valor das cotas de uma empresa. E nós fomos testados mais uma vez, porque a tutela de evidência do 311 não disciplina essa situação. Sim. Podemos partilhar uma parte em controvérsia, e deixar a outra parte para depois? Ou nós temos que aguardar anos, às vezes décadas,
para que um casal possa usufruir do seu próprio patrimônio. Veja, são questões que estão em aberto, a obra traz alguns elementos, mostrando que o direito está em permanente evolução. Evolução. Magnífico. Olha, eu fico muito honrado de ser o editor da escolha de vocês, eu, Roberta, Márcio, Matos, o sócio da editora, e desejo que estejamos aqui, não só nessa quarta edição, mas em outras tantas, destacando as mudanças, a evolução, o amadurecimento de uma obra que vai acompanhar o direito. Então, que seja próspera e longa a nossa vida enquanto parceiros de edição. As palavras finais são primeiro da doutora Rogéria. Eu queria agradecer muito a Editora Foco. Para nós foi muito importante que essa quarta edição viesse agora dessa forma. A Editora Foco aprimorou a obra no sentido de colocá-la em 3 volumes, destacar a forma de divisão da obra foi bastante interessante, porque o aluno, como disse o Eduardo, que não quer desde já comprar todos os volumes, ele consegue fazer essa aquisição parcial de acordo com a evolução dele do estudo do direito. Então, eu queria agradecer muito e dizer que ficamos muito honrados de estarmos nessa parceria agora com a Editora Foco. Magnífico. Doutor Eduardo? Eu já conhecia a editora Foco, né, Rogério, porque eu publiquei meu livro Direito das Famílias com Perspectiva de Gênero pela editora Foco, foi um sucesso. Sucesso. Roberta, Léo, são pessoas maravilhosas. A qualidade editorial da obra é fantástica. Não é aquela obra que você tem dificuldade de ler com aquelas letrinhas Dura. pequenas, né? É bonita a obra. Então, eu estou muito feliz de ter levado a quarta edição para a Editora Foco. E para aqueles amigos que estiverem em Curitiba no dia 14 de abril, às 18 horas, lá no Tribunal de Justiça, nós vamos fazer um coquetel de lançamento. Todos os 5 autores estarão lá e vai ser oportunidade não só para autografar os livros, mas também para a gente se encontrar, ter um bate-papo e fazer uma reunião de fim de tarde, falar um pouco de processo civil e dividir as alegrias com tantos amigos como os colegas que estão aqui na obra, que são queridos parceiros, e também a Editora Foco, que comprou essa ideia. Magnífico. Só posso agradecer a gentil presença de vocês aqui, a quem nos acompanha também ao vivo, em reprise. Foi um prazer conduzir esse papo com 2 dos autores da coleção Curso de Processo Civil Completo e desejo que todos tenham uma serena tarde, que fiquem todos com Deus e com saúde até o nosso próximo encontro. Obrigado, doutora Rogéria. Obrigado, doutor Eduardo. Grande abraço. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Abraço. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau, tchau. Todos aí com o livro. Tchau, tchau. Muito bom. Obrigado.